Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa de Frente com o Pastor. Nós estamos de retorno depois de uma folga. É uma alegria, um privilégio poder receber você aqui, poder receber os nossos convidados. Espero que você comece a interagir conosco, convide os familiares, os amigos para participar. Um programa realizado e dirigido pela Primeira Igreja Batista em Vila Formosa, em parceria com a Faculdade Pascoal Dantas. E o tema de hoje continua sendo um tema atual. Nós vamos falar sobre quais são as consequências ou as possíveis consequências das manifestações religiosas durante o carnaval para o cristianismo. Lembrando que nós já vimos de tema também polêmico, né, com relação ao envolvimento da religião, sátira de alguns órgãos de meios de comunicação, de publicidade, de propaganda com relação ao cristianismo. E nessa noite temos o privilégio de receber mais uma vez o pastor Gabriel Porto. Seja bem-vindo, pastor Gabriel Porto, Primeira Igreja Batista em Vila Formosa. É uma alegria, um privilégio recebê-lo aqui, e eu espero que hoje possa ser também produtivo para nós essa conversa, não diria um debate, né? Mas a explanação sobre esse tema. Gostaria que você desse boa noite aí para os nossos internautas. Ok, boa noite, pastores. Boa noite vocês aí que estão nos assistindo em todo o Brasil e até em outros países. É sempre um prazer estar aqui. Vamos nessa noite debater aí sobre um tema, né? Um tema bem polêmico, e também de muito interesse do pessoal, né? Como o cristão deve agir diante dessa situação, né? E acho que vai ser bastante proveitoso, como tem sido os demais programas. E pela primeira vez, quero agradecer também o pastor Edmir Júnior, pastor titular da Primeira Igreja Batista em Guatemi. Edmir, é uma alegria, um privilégio receber você aqui nessa noite. E eu espero que... Aliás, o pastor Edmir nós convidamos porque ele acabou tecendo um comentário, né, nas redes sociais sobre, principalmente lá, o desfile da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, no Rio de Janeiro, que trouxe essa questão, né? E aí eu quero agradecer você e gostaria que você também desse aí uma boa noite para os nossos internautas, aqueles que estão nos acompanhando a partir de agora. Boa noite, pastor Adilson. Boa noite, pastor Gabriel. É uma grande honra poder contribuir com um tema tão atual, tão moderno, em que as igrejas acabam se envolvendo com questões da sociedade e tudo mais. Com certeza é um tema que vai provocar em nós assim um debate saudável e com o objetivo sempre de nós crescermos aí naquilo que nós cremos, naquilo que nós defendemos como doutrina, como fé que nos ampara, né? Então eu agradeço aí a oportunidade de poder contribuir com essa temática tão bacana e tão atual. Ok, e você que está nos acompanhando, a partir de agora já pode interagir, pode mandar a sua pergunta, a sua observação, a sua consideração. E me permito aqui também fazer um agradecimento especial ao pessoal da técnica aqui da Faculdade Pascoal Dantas, e nessa noite estreando com a gente, o João Pedro, que está lá operando, né? O Gabriel Porto está aqui, mas o xará do Gabriel Porto, o Gabriel que cuida do marketing aqui da Faculdade Pascoal Dantas. Então vamos lá, pessoal. Nós sabemos e temos visto hoje a igreja, né, as igrejas chamadas evangélicas, nas quais nós estamos inseridos, participando de tudo. Então está havendo muita polêmica com relação ao envolvimento da igreja na política, em questões sociais de uma forma mais direta, né? E aí, no último programa, nós falamos sobre aquela questão de uma sátira que foi feita, né, envolvendo Jesus Cristo, né? E aí incomodou a muitos. E aí chegamos no carnaval. E aí também no carnaval nós tivemos, entre algumas outras coisas, uma escola que desfilou mostrando na visão dela, na visão que eles veem, o que foi, entre aspas, o que teria sido e para que Jesus veio ao mundo e que tipo de ministério ele veio fazer, né? Inclusive provocando algumas polêmicas, aqueles que são favoráveis e contrários. E eu vou começar, se permite, Edmir, com o Gabriel Porto, falando um pouquinho o que ele achou disso. Eu sei que vocês deram uma olhada, ou pelo menos filtraram alguma coisa desse desfile, dessa
agremiação lá no Rio de Janeiro, e aí inclusive houve críticas, né, que o Rio de Janeiro se manifestou sobre, as escolas lá se manifestaram diretamente sobre a situação do país, sobre a questão religiosa, e São Paulo ficou mais tranquilo com relação a isso. Então eu queria ouvir, dando início a esse debate, se é que podemos dizer assim, esses esclarecimentos, ouvindo do pastor Gabriel Porto e respondendo já uma pergunta. Até que ponto essas manifestações ou esse envolvimento da igreja evangélica em todas as áreas, né? A área da cultura, da política e inclusive na área social, até que ponto isso ajuda ou prejudica a expansão daquilo que é a essência, que é do evangelho, que é do plano de salvação, a palavra de Deus? Isso prejudica ou ajuda? Ok. Então, antes de tudo, eu acho importante nós entendermos que toda pessoa, todo ser humano, principalmente no caso aqui o cristão, ele, mesmo que não tenha consciência disso, ele tem uma visão política, ele tem um entendimento político, né? E porque até na origem da palavra no grego, né, polis significa a comunidade, a congregação de pessoas, o ambiente em que a pessoa vive, né? Então, toda pessoa, quando ela expressa uma noção de como deve se viver em comunidade, viver em uma cidade, um país, um povo, né, uma congregação de pessoas, ele está tendo uma visão política, mesmo não tendo consciência disso. E já no caso dos cristãos, a pessoa sempre vai acabar na sua vida mesclando a sua posição religiosa, né, ou doutrinária, com a sua posição política e tentar fazer um amálgama, juntando essas duas posições na sua prática de vida, né, digamos assim. E isso acaba gerando algumas consequências. Então, o que nós vimos ali nas escolas de samba, ali no caso a Mangueira, foi uma expressão, né, que faz uma mescla da visão política que aquele grupo defende, entende, com uma visão religiosa, né, que nós poderíamos chamar aí de uma teologia da libertação, né, o termo mais comum, isso, de que Deus sempre será o Deus dos perseguidos, dos oprimidos, dos pobres, dos miseráveis, e nesse antagonismo se coloca ali os mais ricos, os mais abastados, os governantes, como os opressores, os malignos, aqueles que são do diabo, né? E, na verdade, Cristo, eu posso dizer que uma das coisas que ele está menos preocupado é a posição social da pessoa. Porque Jesus e os apóstolos pregaram para ricos, para pobres, para a classe média, para todos os tipos de pessoas, né? Nós vemos em textos ali, como 1 Timóteo 2, versículos 1 a 4, onde o texto fala que a graça de Deus se manifestou a todos os homens, né? Que Deus quer que todos os homens sejam salvos, todas as classes, todos os tipos de homens, não importa classe social, cultural, socioeconômica, visão política, né? Então, eu acho importante termos isso em mente. Toda vez que se atrela uma posição religiosa a um determinado entendimento político, isso já se torna uma distorção. E foi o que nós vimos ali, né? E já entrando um pouco mais na resposta ali da pergunta, nós precisamos ter muito cuidado de estabelecer limites, né? Colocando o princípio bíblico de que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos debaixo de um governo sujeito à lei, sujeito a uma vida civil, mas nós somos, no caso dos cristãos, cidadãos da pátria celeste, do reino de Deus, e são esses os valores primários da nossa vida, né? O que deu a entender, e depois nós vamos voltar nisso, que é muito complicado, então, você equacionar, você unir essa visão política, vamos dizer assim, que todos nós temos, né,
com a questão religiosa. É praticamente aí impossível você não ser tendencioso em algum momento. Mas nós vamos voltar lá. Pastor Edmir, eu gostaria que você começasse também falando sobre essas manifestações, mas inclusive colocando, e alguns colegas pastores elogiaram a sua observação, se não me engano no Facebook, né? Que tudo isso não espanta, não causa nenhuma preocupação, porque você já esperava e espera vindo da maneira que veio, né? E da onde veio, vamos dizer assim. Então, eu gostaria que primeiro você falasse um pouquinho sobre aqueles comentários, aquelas considerações que você fez, e aí sim responder se hoje esse envolvimento, e no meu modo de ver, e creio que também você que está nos acompanhando, se chegamos nesse ponto, é porque nós evangélicos abrimos essa porta, porque começamos então a envolver na política com a bancada evangélica, depois começamos também nos envolver especificamente no carnaval, quando você tem lá o bloco chamado gospel e essas coisas. Então nós vamos entrando nisso, vamos ter as consequências, né? Mas gostaria que você falasse um pouquinho primeiro das considerações que você fez depois do desfile de carnaval. Muito bem, diante do que nós ouvimos e vimos, né, nas manifestações, nas festividades e tudo mais, sobretudo naquilo que aquela escola de samba, a Mangueira, pôde levar para a avenida, ali com o seu pessoal. Eles pegaram um símbolo, por exemplo, do cristianismo, né, que é a cruz. Eles afixaram uma pessoa, ilustrando a visão deles a respeito daquilo que eles entendem como sendo um senso de justiça. O direito à manifestação, o direito à opinião, as reivindicações da sociedade são naturais, elas, aliás, são saudáveis, né? Quando elas são feitas de uma maneira que realmente expresse aquilo que sejam as demandas daquele grupo ou daquelas pessoas. Faz parte da democracia. Faz parte da democracia, não há como nós desvincularmos isso, né? Muito pelo contrário, nós precisamos até mesmo apoiar determinadas manifestações, porque é legítimo que isso aconteça. No entanto, é possível também que a gente faça uma leitura de que aquilo que eles entendem como cruz, como símbolo da fé, é uma visão deles, né? É uma visão expressa de uma maneira, não a partir talvez de uma compreensão bíblica, teológica, né, a essência. Até porque, até naquilo que eu pude, de uma maneira muito simples, né, expressar na minha rede social, é que aquilo não nos ofende, da forma com que foi feito, aquilo não nos causa pânico, porque a cruz, na cruz do Calvário, os cravos, né, ali simbolizados e tal, Jesus ele levou os nossos pecados, não levou as nossas indignações, né? As pessoas elas às vezes confundem isso. Então, diante desse símbolo que nós temos na nossa fé, que é a cruz de Cristo, né? Hoje nós temos que a cruz ela é vazia, Jesus não está lá pendurado, ele está ressuscitado. Então, o sentido e o objetivo, a essência da fé ali foi o quê? Salvar o pecador dos seus pecados, né? E ao passo que nós cremos nele e nos entregamos a ele, nós nos arrependemos dos pecados e aí nós temos uma vida nova ao lado de Jesus. Ocorre que na manifestação em si, vemos as desigualdades sendo representadas, vemos as minorias sendo representadas, o negro, a mulher, o pobre e assim por diante. É como se nesta manifestação o cristianismo, né, esse símbolo da cruz que pouco tem a ver com a forma com que foi manifestado, né, fosse algo legítimo. Então, para nós evangélicos, digo por mim, no caso, isso não nos ofende. Então, é possível nós compreendermos até um certo nível a utilização de símbolos da fé do cristianismo, até porque o nosso país aí temos aí 80 e um pouco mais por cento de pessoas que se declaram cristãs entre católicos e evangélicos. Então, é natural que esses símbolos sejam utilizados nessas manifestações. No que diz respeito àquilo que nós achamos em relação a qual é a influência que essas manifestações têm em relação à nossa fé, sendo bem objetivo, eu acredito que em nada nós perdemos.
porque a nossa essência não será alterada, porque a nossa essência se encontra numa pessoa, ela se personifica ali, ela se personifica na pessoa de Cristo. Então, a igreja, ela passou por várias fases na história, em que ela enfrentou grandes dificuldades, e ela está aí, porque a igreja é soberana, a igreja é de Jesus. Então, as crises passam e a igreja fica até que a volta de Jesus seja eminentemente assim realizada, né? Então, esse é o meu pensamento. Que foi bem diferente, não foi uma sátira até da questão até que nós trouxemos aqui em programas anteriores, da sátira, aquilo que foi feito. Eu entendi que ali foi uma representação, né? Claro que no real, né? Em tempo real, podemos dizer, na visão deles. Mas tem uma coisa importante que eu gostaria de ouvir a consideração de vocês também, o seguinte: quando nós nos deparamos com essas questões, né, existe um ponto muito importante. Parece que hoje alguns líderes religiosos, e até nós mesmos temos nos autocobrado posicionamento político, posicionamento com relação à injustiça social, posicionamento contra a violência, posicionamento na questão de igualdade social. Eu acho isso tudo muito bonito, necessário, faz parte, mas eu gostaria de lançar aqui uma outra pergunta também, para que a gente pudesse discorrer. Quero agradecer já aos que estão interagindo com a gente, o Dagoberto, a Valdete, a Ruth, a Vilma, o Rogério, o Ailton, tantos outros que estão já participando conosco. Se você quiser enviar o comentário, a sua pergunta, vai ser muito bom, e nós, daquilo que a gente puder responder aqui com os nossos convidados, nós vamos fazer isso. Pastor Gabriel Porto, quando é cobrado uma posição da igreja nessas áreas que eu falei, uma cobrança na questão de a igreja não pode ficar inerte diante do que está acontecendo, a igreja precisa se posicionar politicamente, a igreja precisa se posicionar na questão da desigualdade social, a igreja precisa se posicionar com a questão da violência, a igreja precisa se posicionar sobre tudo. Ok, mas quando nós nos posicionamos sobre isso, ou quando somos cobrados e às vezes fazemos manifestos e tal, a gente não está fugindo um pouquinho e deixando de lado, deixando em segundo plano a verdadeira finalidade, missão e função da igreja? Porque quando nós pregamos o Evangelho e vivemos esse Evangelho, nós já estamos dando uma resposta a todos esses questionamentos, porque entendo eu, vocês aqui me corrijam, que o nosso posicionamento e o nosso testemunho vai valer. Por exemplo, se eu procuro viver o verdadeiro Evangelho, eu vou demonstrar o amor. É claro que eu vou fazer algo para mudar, pelo menos, aqueles que estão à nossa volta, na questão da desigualdade, na questão de apoio e tantas outras coisas mais. Mas eu queria deixar essa pergunta para você, se isso realmente, a igreja precisa se posicionar. Eu gostaria de aproveitar, o Salvador está fazendo uma pergunta aqui. Mesmo tendo legitimidade na expressão de opinião que atualmente tantos têm questionado, né, e têm satirizado a vida de Cristo para manifestar as suas desigualdades, o que ele deve estar perguntando se é justo isso? Vale a pena? Eles têm, quando a gente fala de liberdade de expressão, isso está dentro da liberdade de expressão? Essa é a pergunta do Salvador. Não sei se vocês querem responder. Ele está perguntando o seguinte: mesmo eles tendo essa legitimidade ou essa liberdade, eles podem extrapolar isso, como a gente tratou no programa anterior, né? E aí o Edmir foi salvo pelo gongo agora, com a palavra estava com o Gabriel Porto. Gabriel, responde o Salvador aí. Certo. Já vou aproveitar, comentar e responder ao mesmo tempo, né? Então, é interessante que o ser humano, ele sempre procura adaptar a versão de Deus, né? A versão de Deus que ele faz para si mesmo é aquela mais adaptada às suas próprias preferências.
né? Então, um socialista vai fazer um Jesus socialista, né? Um defensor da teologia da prosperidade vai fazer um Jesus próspero, né? Um defensor da teologia da libertação vai fazer um Jesus libertário. E isso é muito mais antigo. Se a gente for ver, da época do século IV, quando Constantino decretou que o Império Romano teria que se tornar cristão, as gravuras que se faziam de Jesus daquela época eram Jesus vestido numa armadura romana, né? Daquelas couraças segmentadas, né? Então, era uma versão de imperador romano de Cristo, né? Então, eu vejo Só assim... me permite, nada mais, nada menos é do que fez a escola de samba Mangueira. Exatamente. Ela está na visão, né, daqueles que têm o momento que eles vivem, a região que eles vivem, as dificuldades que passa o povo, Jesus ali no meio do povo. A visão deles, até aí, Cristo nada segundo a cultura deles. Isso, exatamente. Assim, né? Mas é importante nós entendermos o seguinte, no meu livro Entenda a Trindade, quando eu vou começar a falar sobre Cristo, a cristologia, na introdução eu coloquei um título assim: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Porque vários grupos religiosos falam de Jesus. Então, o kardecista fala de Jesus, o católico, o evangélico, o umbandista, o ateu fala de Jesus, né, como um exemplo, né? Mas será que todos esses Jesus são o verdadeiro? Tão diferentes uns dos outros? Não, né? Então, dentre todos esses, qual é o Jesus verdadeiro? O Jesus descrito nas Escrituras, né? O próprio Jesus falou: as Escrituras testificam ao meu respeito, né? E por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios: se vem alguém pregando um evangelho diferente daquele que foi anunciado pelos apóstolos, que ele seja maldito, que ele seja anátema, descartado, né? Então é importante nós termos esse posicionamento. As pessoas têm liberdade para fazer a versão que elas quiserem de Jesus, mas isso não torna essas versões verdadeiras. O Jesus verdadeiro é o Jesus da Bíblia, o Jesus revelado nas Escrituras. Essa é a versão fiel, fidedigna, verdadeira, o Jesus real, em meio a essas várias ficções que existem por aí. Com relação à pergunta do Salvador, estou lembrando aqui, o pastor Rogério Tenório, advogado que teve aqui, inclusive, no programa anterior, disse o seguinte, que houve sim, extrapolaram, respondendo a você, Salvador, extrapolaram esse direito, essa liberdade de expressão, quando acaba o direito de alguém termina quando começa o direito do outro, né? Então tem situações que têm que ser respeitadas. Aliás, nós vivemos um momento da questão do respeito à diversidade, e mesmo nós cristãos temos que respeitar isso. Não significa que precisamos concordar, mas temos que respeitar e tratar com educação, com amor. Então isso é importante. Edmir, fala um pouco sobre essa questão que nós colocamos. Quando a gente fala disso, e hoje parece que inclusive, e aí me permita, que teve um internauta em um dos programas nossos, não me recordo o nome, que ele perguntou o seguinte: e aí, e o envolvimento da igreja na política, o que vocês dizem na bancada evangélica? Então, eu acho que houve aí uma cobrança, e quando eu digo essa cobrança, é importante para você, internauta, para a gente aqui, a cobrança interna. Alguns se levantavam: a gente precisa se posicionar, então precisa ter representatividade na política, em todas as áreas. Ok, eu não vou discutir essa questão. Mas aí a gente parece que evoluiu nesse aspecto, mas os resultados, pelo menos o que a gente tem visto, não é aqueles que todo mundo esperava. Uma transformação de comportamento do país, do próprio Congresso, né? Partindo, é claro, sempre falando aí daqueles que se dizem evangélicos. E aí, Edmir, o que você acha disso? A gente poderia resumir o seguinte: se cada um viver o cristianismo verdadeiro, ele vai impactar em todas essas áreas de uma forma melhor e de uma forma realmente que traga resultado, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. E aí vem o testemunho. Ou é correto essa questão da igreja marcar presença em todas as áreas? Olha, eu acho que, fazendo até uma emenda
em relação à pergunta do internauta, quando o Cristo que as pessoas acreditam, né, cada um faz a sua própria imagem. Se você ler, por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, existe aquele debate, né, aquele diálogo entre Jesus e os discípulos, né, e Jesus ele faz a pergunta: quem dizem que eu sou? Uns falam que é João Batista, outros isso, tal. E na realidade ali você veja que Pedro, ele de repente, ele tem um insight, né, de Deus, claro, e ele fala assim: não, tu és o Cristo. Né? Então é ele revelado quem de fato era aquele que estava ali diante dele. E aí a partir de então você veja que Pedro, ainda durante esse tempo do seu período do colégio apostólico, ele ainda tem alguns altos e baixos. Mas na conversão de Pedro, quando assim Jesus ele trata o coração dele, Pedro ele entra no livro de Atos sendo relatado, é um outro homem, ele é uma outra figura, ele começa a fazer as suas expressões e realmente impactar as pessoas. O primeiro sermão, né, registrado na palavra, no livro de Atos, relata ali a conversão de 3.000 pessoas, né, porque Pedro foi transformado. Então, dentro dessa pergunta, o cristianismo ele é tido como uma religião, mas eu tenho uma visão pessoal que é muito mais do que isso, né? Porque a religião ela não trata as pessoas naquilo que elas devem ser tratadas. E Jesus, quando ele entra na vida de alguém, por isso que nós somos cristãos, ela é alterada de dentro para fora. A sua perspectiva de vida, a sua cosmovisão, os seus relacionamentos, a sua maneira de ser. Trata de forma integral, né? Trata de forma integral. Ele entra não apenas na alma para salvar a sua alma do pecado, da morte eterna, mas também tratar das questões psicológicas, emocionais, relacionamentos, enfim. Um cristão, e eu costumo até usar aquele termo, né, bem conhecido entre os evangélicos, né, o trigo e o joio, né? Um cristão trigo, ele tem por si o desejo de se assemelhar a Cristo. E automaticamente, dentro dessa essência da sua fé, do seu desenvolvimento, dos seus relacionamentos, a sua conduta é alterada, a sua fala é alterada, os seus procedimentos são alterados, a sua forma de entender a vida se altera, começando inclusive pelo respeito. O cristão é conhecido mundialmente como uma religião pacífica, né? Nós temos essa prerrogativa de apaziguar as coisas, colocar assim a calma, a paz dentro nada das de radicalismo, né? Nada de radicalismo. Acho que a conversa, né, o entendimento é a base da nossa fé. Enfim, mas quando você fala em religião como um todo, você pega o país que ele é maciçamente declarado cristão, mas que não se observa uma mudança ou um comportamento que se alinha a esta fé, alguma coisa está faltando ou está errado aí nesse processo, né? É necessário fazer uma autocrítica em relação àquilo que se prega nas igrejas, aquilo que se ensina, para que realmente a figura e a pessoa de Cristo seja incorporada na conduta. Fora isso, pode ser considerado qualquer outra coisa, mas não uma essência cristã. Então, pode se considerar uma religião, uma peregrinação ao templo para que se busque alguma coisa e depois tudo bem, a vida continua do jeito que ela está, mas de fato não. A igreja de Jesus, ela precisa entender que ela altera o estado das coisas onde ela chega, quando a essência está em Cristo. Então, quando nós agimos por Ele, dessa maneira, as coisas elas tendem a mudarem, né? Porque Cristo está presente na vida da pessoa. Evidentemente que é assim. A gente poderia radicalizar um pouquinho e dizer então que quando a igreja quer se manifestar, vamos falar falando da igreja, a organização institucional, ela quer se posicionar em todas as áreas, ela está se perdendo, ela está entrando de uma maneira para satisfazer alguns, principalmente alguns líderes, né, que tiram proveito, e está deixando realmente de ser a igreja de Cristo, Gabriel? A gente pode caminhar nessa linha, ou você acha que isso é ser radical demais? Na grande comissão que Jesus nos deixou lá em Mateus 28, versos 19 e 20, né,
Não está escrito lá, ide por todo mundo e façam passeatas e manifestem a sua indignação Façam contra tudo que for político. contra, né? Criem partidos políticos em todas as nações, né? Só observação, nada contra aquele que deseja aí trabalhar na política. Não é essa a questão. Nós estamos trabalhando aqui a questão, né, da igreja, a finalidade da igreja, da missão da igreja bíblica e o que ela está sendo talvez transformada hoje ou levada para um caminho. Mas pode Então, a igreja, como organização, né, ela não tem essa finalidade de se envolver em política, né? Até pela separação entre igreja e Estado, nós podemos e devemos atuar em obras sociais, mas sempre em paralelo. O Estado faz a sua parte, a igreja faz a sua parte, sem um se envolver com o outro, nem depender do outro, né? Agora, nós temos que entender o seguinte: a igreja é formada por pessoas. E essas pessoas, na sua liberdade de cidadania, podem expressar uma posição política e defender valores. E aí o valor não é da igreja, o posicionamento não é da igreja, é daquela pessoa. Sim, só uma observação. Aí concordaria gênero, grau e número, mas que na realidade, isso é teórico, mas na prática não é isso. Inclusive, algumas organizações religiosas, algumas igrejas, a gente sabe que têm avançado porque tem um braço político. Então, ela é institucional. Ela está, de uma forma institucional, trabalhando, inclusive conseguindo concessões e tantas coisas mais. Agora, o cidadão, o cristão, ele tem que se posicionar. Mas quando eu faço a pergunta é com relação à igreja, então o líder. Né? Então, o líder aparece lá, na época, esse ano teremos, né, campanha política, põe alguém do lado, vota nele e tal. É claro que ele vai defender os seus interesses, é o famoso lobby, né? Então, quando eu faço essa observação e essa pergunta, é justamente nessa direção. Aí a igreja acaba trabalhando só a questão, e aí a gente pode entrar em outras questões. Por que há essa questão da preocupação da igreja ser isenta de alguns impostos, pela missão social que ela realiza também? Ok, concordo. Mas daí até a gente tirar, vamos dizer, entre aspas, alguns proveito dessa situação, é isso que eu coloco. Né? Sim. Aí já é um exagero, né? A pessoa, ela tem que sempre se portar com valores cristãos. Então, a pessoa deve pensar assim: eu não vou votar naquele candidato porque o meu líder mandou ou orientou. Eu vou pesquisar a vida dele, ver os valores que ele defende, o histórico de vida, se ele já foi envolvido em algo ilícito, né? Isso é o correto. E aí eu, como cidadão, independente de qual grupo religioso eu faço parte, aí sim eu posso votar e escolher aquele candidato. Agora, se a pessoa é levada a votar em um determinado candidato só porque o líder da religião dela mandou, aí já é um voto de cabresto, né? Acaba sendo do mesmo jeito, né? Aos tempos antigos. Então, diante disso, aí vamos agora apimentar um pouquinho o nosso bate-papo aqui. Qual deve ser o limite do envolvimento da igreja? Porque Jesus Cristo também, no seu ministério, não ficou alheio a tudo. Quando ele chega no templo e o pessoal estava vendendo, estava comercializando, ele vai lá e derruba tudo, vira tudo. A igreja tem que ter um posicionamento. Então, nós temos hoje temas aí, né, polêmicos, aborto, a questão de casamento homossexual, como é que a igreja tem que ter um posicionamento. Ok, então qual que é o limite quando a gente fala agora do carnaval? Olha, aonde alguém pensaria que nós chegaremos a esse ponto de uma escola de samba focar o seu desfile, né, entre aspas, no ministério de Jesus, né, o foco lá. Chegamos nesse ponto, mas a igreja tem que se posicionar, eu não tenho dúvida, mas qual é o limite desse posicionamento, além, é claro, e volto a insistir nisso, eu não abro mão, na questão do viver o cristianismo, né? Ser discípulo, seguidor de Jesus Cristo, já vai transformar muita coisa, já vai mudar muita coisa no bairro, na cidade, no estado, no país e no mundo, mas qual que é o limite, até onde dá para chegar? Olha, dentro da minha visão política, né, em relação ao papel da igreja, a igreja ela é independente de partido, de visão, de ideologias, ela tem uma capilaridade na sociedade, talvez como nenhuma outra organização, em termos de instituição.
Se você pensar em obras sociais, em assistência social, até na questão educacional, né, você pega o IBGE, por exemplo, o menor índice de analfabetismo está entre os evangélicos, Sim. por conta da leitura bíblica, do estudo e tudo mais. Então, por esse lado, é sabido que a igreja ela tem um papel social extraordinário e ela, assim, de certa forma, mantém determinadas coisas em funcionamento e atende à necessidade do pobre, do carente, no sentido de assistência. Então, dentro desse aspecto, a igreja tem esse papel. Em relação às grandes decisões, por exemplo, que um país toma, né, o Gabriel ele citou algo importante. É impossível nós desvincularmos um membro de uma igreja, um cristão, da sua igreja, da sua instituição. Onde ele quer, onde ele faz a sua presença, por exemplo, vamos pensar no Congresso Nacional, no Executivo, numa casa de vereadores, numa casa de deputados, ele está lá representando os seus valores, aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita, né? Tanto é que, há pouco tempo atrás, nós tivemos alguns debates, até em nível de Casa Legislativa, no Congresso, em relação ao aborto. Né? Vemos aí grandes pastores, aí, assim, em termos de nome, né, influência, indo lá e defendendo a posição cristã em relação ao aborto. Então, dentro daquilo que eu entendo de limites, nós, ao menos, expressarmos os nossos pensamentos. Tendo base bíblica. Tendo base bíblica. Então, nós expressamos perante a sociedade os nossos valores. É evidente que nós vivemos em um período em que essa fragmentação, né, nós estamos formando grupos, né, ideológicos. Então, isso é perigoso, né? Grupos, minorias, então, quer dizer, todos têm a sua razão. Então, aquilo que nós entendemos como verdade absoluta, para grande parte das pessoas que estão fora do meio cristão, aquilo não é absoluto, aquilo se torna relativo. No entanto, não exime, né, não nos tira a responsabilidade de continuar afirmando os nossos valores, de que nós somos contra o aborto, que nós somos favorável ao casamento homem e mulher, e assim sucessivamente, que o pai e a mãe têm o direito da educação, que isso não é um dever do Estado, em primeiro lugar, é um dever da família. O Estado ele assessora com, enfim, as questões técnicas, formações políticas e tudo mais. Então, assim, dentro desses limites, nós precisamos, acredito eu, ainda que como instituição batista, Assembleia de Deus e todas as demais, mostrar para a sociedade civil, mostrar para a classe política o que nós pensamos e quais são os nossos valores. Então, dentro desse aspecto, eu acredito que a igreja deve, sim, cumprir o seu papel político na sociedade, porque nós fazemos parte da sociedade. Nós não podemos simplesmente acatar todas as coisas que são decididas, porque são decididas. Então, nós temos o direito, né, como um cidadão, né, de expressar aquilo que nós pensamos, e assim é que nós devemos fazer. Eu quero só fazer um comentário aqui do Rosenberg. Rosenberg, obrigado pela sua participação. Ele diz o seguinte: tem cristão que dentro da sua igreja só nem cumprimenta o outro, nem dá, né, um boa noite, paz do Senhor, e depois fica questionando o que o ímpio, o pessoal faz lá fora. Então ele está colocando aqui, voltamos àquela questão, né? Você não faz a lição de casa e quer cobrar dos outros. E aí me permita aqui colocar para vocês também, inclusive no último debate nosso eu falei muito sobre isso. Parece que hoje há uma preocupação demasiada da igreja, alguns, né, ou de algumas igrejas, do cristão, em defender muito a questão do evangelho, em defender Jesus, sendo que a melhor forma dessa defesa seria viver o que ele prega e o que ele ensina, né? Mas eu quero colocar uma outra questão também. Como a gente está tratando aqui, e o nosso tema foi mais ou menos focado em quais as consequências dessas manifestações religiosas, no carnaval, na política, em tantas outras questões, nós poderíamos trabalhar um pouquinho o seguinte: vocês acham que o envolvimento das igrejas, vamos falar do cristianismo, da religião, nessas áreas e tendo um posicionamento, isso tem trazido como consequência ruim a fragmentação, a divisão, mesmo entre os cristãos?
cada um andando para um lado, não existe uma coerência, mesmo quando não existe uma unidade, mesmo quando se trata de uma questão bíblica, como, por exemplo, nós citamos aí o aborto e tal. Vocês acham, Gabriel, você acha que essa questão desse envolvimento da igreja ou dessas manifestações religiosas, ou da religião, da religiosidade, no carnaval e em tantas outras questões que nós tivemos, isso está fragmentando o cristianismo no Brasil? As igrejas estão se distanciando uma da outra, cada um estão brigando entre si, vamos dizer assim? Parecem vários reinos dentro do reino de Deus, né? Ou poderíamos dizer aí vários condados dentro do reino, né? Então, eu acho que isso acaba sendo um mal necessário, digamos assim, porque é uma consequência da liberdade, né? A partir do momento que nós prezamos a liberdade de consciência, a liberdade de escolha, de tomar decisões, de ler as Escrituras e extrair o seu entendimento das Escrituras, o que a pessoa entende ser mais correto, mais sensato, as pessoas terão conclusões diferentes e posicionamentos diferentes. O único jeito de deixar tudo igual é se tirar a liberdade, estabelecer um padrão e dizer todo mundo vai ter que seguir assim e acabou, né? E aí não tem mais a liberdade, vira aí uma opressão. Então, eu acho assim que o cristão ele tem que se posicionar dizendo: eu vivo dessa forma, creio assim, 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 defendo os valores A, B e C, porque a Bíblia me diz para viver dessa forma. E eu creio na Bíblia como palavra de Deus, inspirada, infalível, né? Mas eu não posso querer obrigar o outro a crer no que eu creio, né? Então, por exemplo, na questão aí, vamos pegar no caso de uma união homoafetiva. Eu, como cristão, sou contra, porque a Bíblia me respalda para isso. Então, toda aquela pessoa que afirma crer na Bíblia como palavra de Deus, ela tem que ter essa posição. Agora, aqueles que não são cristãos, não creem na Bíblia, eles têm liberdade para seguir do jeito que quiser a sua vida, e cada um depois vai sofrer as consequências, né? Lá, Gálatas 6,7 é bem claro, né? De Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então, o homem é livre para tomar decisões e é responsável pelas consequências das decisões que toma. Ok. Deixa eu só registrar aqui a participação da Salete Alves, da Isolde, da Cris Garbim, né, e todos que estão nos acompanhando. Passa aí, manda uma mensagem, pode fazer uma pergunta, tenho certeza que os nossos convidados terão prazer, terão imensa alegria de poder responder. Edmir, quando a gente fala, e quando eu falei essa questão, coloquei para o pastor Gabriel, se esse envolvimento da igreja cristã hoje, a igreja contemporânea, vamos falar da igreja aqui no Brasil, né, desse excesso ou não excesso de envolvimento, isso tem dividido, porque o cristianismo ele tem, os evangélicos, o número de evangélicos tem crescido. As projeções, né? Acho que esse ano nós teremos aí um censo, está programado, mas o último censo, que se não me engano foi em 2010, já mostrava mais ou menos essa tendência. E aí isso vem se concretizando, né? A gente tem até a questão lá da perseguição religiosa que nós falamos aqui no último programa. As pessoas estão se convertendo nos morros do Rio de Janeiro, e aí os traficantes, o pessoal, por ter familiares que se converteram, expulsam o pessoal das religiões afro-brasileiras, aquelas coisas todas, né? Então, eu pergunto para você o seguinte: diante desse pensamento, é possível dizer e afirmar que mesmo com essa projeção de crescimento do número de evangélicos, nós não estamos conseguindo, na mesma proporção, essa unidade que eu digo, respeitando as questões doutrinárias, diferenças doutrinárias, estou dizendo na questão bíblica, de assuntos que vão envolver a sociedade de uma forma geral, por exemplo, aprovação de leis e essas questões. Você acha que hoje nós vivemos esse momento de uma certa divisão
cada um quer resolver o seu problema, cada um quer o melhor para a sua religião, para a sua igreja, para a sua denominação, e a questão bíblica fica em segundo plano? Eu acredito que, em parte, sim. Né? Não é tão estranho nós imaginarmos que parte da igreja ela sofre uma influência ideológica muito forte. Então, né, tanto é que quando você pensa em duas grandes divisões apenas, direita e esquerda, você pega uma parte da igreja cristã tendenciando para essa ala esquerda, mais à esquerda, e uma outra mais central à direita. Por si só, isso já gera um grande conflito, porque os interesses são bem distintos em determinados pontos. Mas o que eu vejo que, ainda eu insisto na questão da essência. Se você pega o grande mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, talvez nós resolveríamos isso. Mas por trás de talvez algumas crenças, de algumas falas, né, se tem ali ideologias. E nós não conseguimos assim retirar isso. Só um adendo. E isso está sendo levado para os púlpitos das igrejas, você acha? Acredito que sim. Há discursos, por exemplo, recentes sobre esse samba enredo da Mangueira, em que lideranças apoiam, né, o conteúdo da lei, que é assim, é como se fosse uma releitura daquilo que o próprio Evangelho está ensinando, né? E outros pastores veementemente são contrários, né? Se você ler ali o samba enredo, tive a curiosidade de ler, e antes de até fazer um comentário, de tentar entender o que a mensagem deles, ainda que tenha assim as suas justificativas sociais e tudo, seu apelo, né, as suas reivindicações, no entanto, do ponto de vista teológico e bíblico, ali falta muita coisa. Não tem fundamentação. Não tem fundamentação, né? Só que, assim, como então você explica em que igrejas consideradas cristãs, igrejas co-irmãs, que professam as mesmas doutrinas, né? No sentido de pilares da fé, enfim, são tão divergentes nesse sentido? A única coisa que me vem à mente é justamente os posicionamentos políticos, que influenciam a pregação. A influência, inclusive, da liderança. A influência da liderança. Acaba que disseminando ali uma visão de mundo, né? Certo ou errado, as coisas são dessa forma, mas o Gabriel ele colocou algo importante no início da sua fala, em que a missão da igreja ela tem um objetivo: ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? E aí ensinando-os e tal, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a missão da igreja não pode se misturar a essa questão política, né? Ainda que as pessoas possam manifestar mais uma vez as suas ideias, mas enquanto a ordem política, as ideologias prevalecerem sobre aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que é a nossa regra de fé, isso vai causar problemas no seio de muitas igrejas. Antes de eu fazer um comentário aqui, a Rineda, a Ju, comentou aqui, vamos ver se eu consigo ler. Eu li um texto e peguei uma parte dele, achei muito interessante, onde diz: a sua obra, a obra de Cristo, não se resume a um apelo social. Ele não veio implantar ou implementar ou promover uma ideologia, mas um reino. Ele não era um libertador político, mas foi reconhecido por João Batista como o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Achei muito interessante. E aí ela conclui: trata-se de um pequeno texto sobre a escola de samba Mangueira e sua apresentação nesse carnaval agora. Interessante essa colocação. Olha aí, tem tudo a ver. Então, quando eu disse lá no início dessa questão dessas consequências, e aí vocês me permitem, o internauta também pode discordar, pode falar, estamos aqui abertos a receber as críticas também, é o seguinte: quando nós nos atemos demais a essas questões,
as consequências são ruins, porque nós estamos justamente desfocando, né, tirando aí o verdadeiro sentido do ministério de Jesus e o verdadeiro sentido do ministério da igreja hoje, daquilo que ela tem que dar prosseguimento, né? Outro dia eu ouvi uma palestra muito interessante. O discípulo é o quê? O discípulo é aquele que vai dar continuidade. O bom discípulo é aquele que vai dar continuidade naquilo que seu mestre pregava e realizava. Então, eu entendo que hoje nós estamos talvez escorregando nessa questão. Mas uma outra questão que eu gostaria de colocar, muito interessante, talvez vai, inclusive você é internauta, isso vai talvez chamar a sua atenção. Eu separei aqui, elaborei aqui um questionamento muito interessante. Presta atenção. Nos dias de hoje, podemos dizer que a sociedade mudou com relação ao cristianismo, ou o cristianismo está mudando com relação à sociedade? Quem responde primeiro? Pode ser. É uma pergunta... Eu fiz essa pergunta reunindo alguns comentários que eu vi nas redes sociais depois dessa questão, e eu fiquei preocupado assim, ou a sociedade está tendo uma outra visão do cristianismo, né? Pode ser boa ou ruim, não sei, mas está tendo outra visão, pelo menos está dando uma atenção, né? Ou, e me permitam aí, antes parece que essa visão era voltada dentro do cristianismo só para a Igreja Católica, agora não, agora ela já está sendo, né? Isso aí precisa destacar, antes era focado só na Igreja Católica, agora a gente, né? Então a Igreja Católica, ao mesmo tempo, era vidraça, mas essa vidraça também recebia pedras, né? Agora, os evangélicos também, e a prova é dessa questão aqui da escola de samba e tantas outras coisas. Então, por isso que eu elaborei mais ou menos essa ideia, essa pergunta. O cristianismo está se adequando, mudando em relação à sociedade, ou a sociedade está mudando em relação ao cristianismo? É uma pergunta interessante, provocativa e atual, porque o discurso e a mensagem de Cristo sempre foi uma mensagem transformadora, uma mensagem que chama ao arrependimento, uma mensagem que tira a pessoa do seu estado de conforto e mexe naquilo que ela mais, nas suas essências, nas suas raízes. A mensagem do Evangelho, ela começa a surtir efeito quando o resultado, né, vem de dentro para fora na pessoa, ao passo que talvez parte dessa influência que a igreja tem recebido da sociedade para se moldar a certos padrões, talvez seja a busca de números, a busca de um crescimento, a busca de expansão e tudo mais, em que o discurso ele é um pouco um pouco menos duro, né? Um pouco mais tranquilo. Politicamente correto? O politicamente correto entrou nas igrejas, não tem como a gente fugir disso, né? Porque isso tem sido uma realidade em muitas instituições cristãs. É fato que na Bíblia, biblicamente falando, você pega os discursos de Jesus, os sermões dele, você pega os discursos do apóstolo Paulo, todas as cartas que ele escreveu, enfim, o Novo Testamento como um todo, não é um discurso politicamente correto, nunca foi. Ao contrário, né? Ao contrário. Muitos textos nós temos são textos duros, são textos em que mexem com as estruturas das pessoas. E talvez uma das respostas esteja justamente aí. É nós simplesmente pregarmos aquilo que a mensagem deve ser transmitida, da maneira que ela deve ser transmitida, e não da maneira que as pessoas querem ouvi-la. E aí, neste caso, lentamente, pouco a pouco, a igreja ela vai se moldando a determinados padrões. Só me permita, então a gente poderia concluir também que com o politicamente correto, nós estamos agradando também mais a sociedade, por isso estamos sendo mais, vamos dizer, notados, enxergados, valorizados até. Porque aí você sabe, essa questão, por exemplo, da escola de samba, você tem aí dois lados, né? Tudo bem, você pode criticar, mas uma coisa, nós somos notados, né? O pessoal notou essa questão do cristianismo, então
uma escola, todo o seu desfile voltado para isso foi notado. Então, não há de se discutir isso, não vou nem colocar em discussão. Mas aí, talvez, então, isso que está acontecendo é porque nós estamos fazendo politicamente correto. O politicamente correto, ele abre mais as portas. Porque você arrebanha um número maior de pessoas, porque você quer atingir determinados grupos que, em tese, a mensagem do Evangelho não chegaria ali. Jesus, ele nunca deixou de falar para nenhum grupo. Se nós pegarmos o seu ministério aqui na terra, ele jantou na casa de publicanos, ele jantou na casa de cobradores de impostos, ele teve... Por isso foi tão questionado, né? Por isso que ele foi tão questionado e criticado. Ele teve pecadores ao seu lado, traidores ao seu lado, Judas Iscariotes foi um deles. No entanto, Jesus, ele nunca deixou de ser aquilo que ele foi, aquilo que ele deveria ter sido, em razão dessas aproximações. Pelo contrário, até mesmo quando os discípulos, que eram ensinados por ele, impediram as crianças de se aproximarem, ele falou assim, não, deixem vir as crianças até mim. Então, assim, a capilaridade da igreja precisa alcançar a todos, mas nós não podemos nos assemelhar a todos. Nós devemos nos assemelhar sempre a Cristo. Então, este movimento da igreja, ir à sociedade, é legítimo e é um dever nosso, como missão, como evangelho, né, de nós promulgarmos aquilo que nós cremos. No entanto, isso não diz que devemos nos assemelhar a essas práticas. Devemos afirmar as nossas convicções, pregar a palavra e permitir com que o Espírito Santo faça a obra de conversão. Tão somente isso. Eu dou sempre um exemplo, se me permite, o seguinte: do barco no mar, certo? Sim. O barco está no mar. Mas se o mar, a água começar a entrar dentro dele, vai afundar. O cristão está no mundo, mas ele só precisa tomar cuidado com o que deve ser o seu real posicionamento à luz das Sagradas Escrituras. Gabriel, vamos lá. Nos dias de hoje nós podemos dizer que a sociedade mudou a sua visão com relação ao cristianismo, ou o inverso? O cristianismo está mudando e aí fazendo o politicamente correto aí, diante da sociedade, no seu ponto de vista? Bom, a pergunta foi muito bem elaborada, usando a palavra certa, né? Porque não falou a igreja, falou o cristianismo. Né? Porque a igreja, como instituição divina, ela não muda, ela é bíblica, ela é espiritual e a verdadeira igreja sempre será igual. Mas o cristianismo como religião, né? É lógico que ele mudou e tem mudado nesse tempo, mas eu posso dizer que as duas coisas ocorrem, né? O cristianismo influencia a sociedade até com a evolução e o desenvolvimento das coisas também influencia o cristianismo. Muito mais, não em essência, mas em formato. Né? E uma prova disso... é que nós estamos aqui. Sim, exatamente. Antigamente não estaríamos aqui num programa transmitido pela internet. A adequação, as ferramentas, disso eu concordo. Agora, quando eu digo de mudança, algumas questões que não... morais. Que não convergem para aquilo que a Bíblia tem ensinado. Sim, começar a tolerar coisas que não se deveria, né? Talvez a gente pode, inclusive, num programa depois, trabalhar isso. Politicamente correto hoje, né? Com relação ao cristianismo. Eu acho que para o verdadeiro cristão não existe politicamente correto, existe biblicamente correto. Né? Se o que é biblicamente correto coincide com o que é politicamente correto, ok. Agora, se há uma divergência, temos que ficar com o que é biblicamente correto, mesmo que ele não for o politicamente correto. Tem a questão do relativismo, né? Hoje né? tudo é relativo. E aí Sim. Parece que nós estamos... Nós, que eu digo, cristianismo hoje de uma forma geral, parece que ele está se posicionando também em acordo com o relativismo. Aquilo que não é tão, era pecado, mas não é, determinadas atitudes não são. Mas eu quero só fazer um comentário, se vocês me permitem. O Salvador faz um comentário muito interessante. Ele disse: desculpe, mas releitura da Bíblia é confuso. Posso fazer uma releitura da Constituição? É interessante essa colocação, né? Porque a Constituição está lá, você tem que seguir. A interpretação é do judiciário. Agora, fazer uma releitura da Constituição, e
Está todo mundo aí agora falando de democracia e tal. Por que tem democracia? Nós temos uma Constituição. Não dá para fazer uma releitura. O que a gente pode é mudar, né, algum artigo, desde que seja por uma emenda constitucional. Então, o Salvador, obrigado pela sua participação, Salvador. Foi muito feliz. Se na Constituição não dá para fazer uma releitura, quem dirá da Bíblia? Mas eu quero... Apenas assim, me permita, claro, essa fala, veja que interessante, né? A Bíblia, o seu aspecto, a sua formação, né? Quando você faz uma leitura mais bibliológica do texto, né? Da composição do texto, há quantos anos demorou para ser composto? 1.400, 1.500 anos? São 40 autores por volta disso. Quer dizer, ela sobrevive toda essa história sem a necessidade de se alterar um verso para que ela seja interpretada de uma forma correta. Então, nós fazemos a leitura da palavra. As leis se alteram, né? Tanto é que a nossa Constituição, quantos incisos, quantos artigos já foram inclusos, porque faltou decisões, faltou pensamento, faltou a visão daquela época para se entender coisas de hoje, né? E até o momento, né? Até isso o momento. Alterado. E isso não acontece com a Bíblia. A Bíblia, ela permanece inalterada, como sempre, e permanecerá até o final. Ok, nós estamos chegando ao final, acho que tem mais uns 5 minutos. Eu quero deixar com vocês aqui uma última pergunta e depois as considerações finais, já agradecendo mais uma vez a participação de vocês. O que esperar do futuro nesse momento que estamos vivendo, né? E quando eu digo o que esperar do futuro, eu estou falando com relação à igreja. O que nós podemos esperar, ou o que você particularmente, pastor Edmir, espera do futuro, e depois quero deixar aí uns minutos para você fazer as considerações finais e falar aí das programações da sua igreja também. Olha, o que esperar do futuro? Eu digo por mim como um líder que fui chamado, vocacionado para isso. Permanecer fiel às Escrituras, pregar o Evangelho, socialmente ser um cidadão do céu na terra, ensinar isso às pessoas nas quais nós temos oportunidade de falar e ensinar, dar este testemunho aos nossos amigos e família, né, às pessoas que nos conhecem e aquelas que nós temos a oportunidade de abraçar. Então, quanto ao futuro, eu creio dessa forma, que simplesmente permanecer na essência da graça, permanecer na esperança, na expectativa e no desejo de se assemelhar a Cristo. Sendo isso o nosso plano de futuro, as coisas vão acontecer conforme a vontade de Deus, porque quando nós temos esta ideia de fazer aquilo que é simples e eterno, é assim que nós devemos nos comportar. Pelo menos essa é a minha crença. Eu falo isso porque eu faço isso na minha casa, ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa correta, sempre à luz das Escrituras, ser um líder mais próximo de Cristo possível, dentro do amor, da justiça, e quando nós vemos isso com as perspectivas bíblicas, e a Bíblia nos ensina que nós devemos guardar a nossa fé, porque é um depósito que nos dá esperança. Então, em relação ao futuro, o cristão genuíno precisa pensar dessa maneira. E sendo essa a essência, ele vai se relacionar com qualquer segmento da sociedade, respeitando as suas divergências, no entanto, sem abrir mão da sua essência, que é Cristo Jesus. Quais são os horários de culto lá na Primeira Igreja Batista em Guatemi, o endereço, para deixar o pessoal que estiver próximo aí, né, aproveita. A nossa igreja, ela fica localizada ali na Rua Isidoro de Sá, 140, no bairro do Jardim Guatemi, uma paralela à Avenida Hagé Bischoff, bem próxima à Padaria Satélite. Nós nos reunimos todos os domingos às 9 horas da manhã para estudarmos a palavra. Nos reunimos aos domingos à noite, às 19 horas, para o culto. Durante a semana, às quartas-feiras, também temos uma reunião de oração às 20 horas. E todos os sábados, uma programação de jovens, adolescentes, famílias, homens, mulheres, enfim. As portas lá estão abertas e que Deus possa abençoar a vida de todos aí. Agradeço a oportunidade, né, de poder participar e dar essa singela contribuição aí no pensamento. Nós que agradecemos, pastor
Edmir, leve lá também um abraço, saudações à Igreja do Jardim Guatemi. Pastor Gabriel Porto, nas considerações finais, respondendo à pergunta: o que esperar do futuro com relação à igreja, ao cristianismo, né? E aí as suas considerações finais. Olha, hoje em dia as pessoas falam muito de democracia, mas a maioria das pessoas não entendem o que é democracia. Democracia é que a vontade do povo seja feita. A maioria do povo decide o que vai fazer. E as pessoas confundem muito com que a vontade de um grupo seja imposta sobre os demais, mesmo quando esse grupo é minoria, geralmente é. Então, há mais de um ano, eu escrevi um texto falando sobre isso, um texto breve, para fazer a gente pensar um pouquinho, né? Ele diz assim: dizem, devemos respeitar todos os tipos de famílias. Que tal começar respeitando a família tradicional? Dizem, devemos respeitar todas as religiões. Então, que tal começar respeitando a religião cristã? Dizem, devemos respeitar os direitos. Que tal começar respeitando os direitos das pessoas de bem, de poder viver em paz e se defender dos bandidos? Dizem, devemos respeitar as escolhas de cada um. Que tal começar respeitando as crianças que ainda não têm maturidade para tomar decisões na área da sexualidade? Dizem, devemos respeitar a liberdade. Que tal começar respeitando a liberdade de quem não quer votar em determinado partido ou grupo e não depredar patrimônios e nem fazer ameaças por isso? Dizem, devemos respeitar a democracia. Que tal começar respeitando o voto de 60 milhões de eleitores que escolheram o atual governo sem criar uma guerra por causa disso? Então, para mim, isso sintetiza a democracia. Democracia é a vontade da maioria ser respeitada, mesmo quando ela diverge da minha própria opinião. Mesmo quando eu sou pessoalmente contra aquilo, eu tenho que respeitar a vontade da maioria. E é assim que a gente vai conseguir viver em sociedade. Obrigado pela sua participação, Gabriel. Deixa eu só concluir aqui, fazendo mais uma observação. A Rineda coloca o seguinte: o que me vem à cabeça quando faz essa pergunta, o que espero da igreja do futuro? Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Permanecendo na fé e com a essência de Cristo, não deixando a Bíblia de lado, pois hoje poucos têm base bíblica, estão confundindo tudo. E aí ela conclui: já estou... Está aqui, ela diz que... Nós ganhamos aqui hoje, hein? Ela coloca assim: estou amando essa live, né? Irei voltar para a Igreja Batista. Seja bem-vinda, Neda. A Luzia também. Enfim, eu quero concluir agradecendo os nossos convidados, agradecendo o pessoal da técnica, a Faculdade Pascoal Dantas, que mais uma vez nos dá esse privilégio de estar aqui, agradecendo você que esteve com a gente até agora participando. Aguardo você na próxima quinta-feira, com certeza, com mais um tema relevante, convidados que com certeza vão acrescentar. E quero convidar você para estar conosco na Primeira Igreja Batista em Vila Formosa. As nossas programações você pode acompanhar aí e pode ter acesso no Facebook. É só digitar Batista Vila Formosa ou no nosso site www.batistavilaformosa.com.br. E a minha palavra final é a seguinte: nós podemos nos envolver em todas as áreas, inclusive a igreja. Mas se ela não viver, ou se nós não vivermos o verdadeiro evangelho, não vamos chegar a lugar nenhum. E podemos nem nos envolver diretamente na área social e política. O simples fato e importante fato de vivermos o verdadeiro evangelho, vamos conseguir impactar e transformar o mundo. Que Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima quinta-feira com mais um De Frente com o Pastor.